Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 11. Vamos estar continuando a história bíblica de quando Deus tirou o povo de Israel, tirou os hebreus do Egito. Êxodo capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mor, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. E o capítulo 12 tem o título de A Instituição da Primeira Páscoa. O capítulo 10 foi encerrado, nós vendo Moisés e Faraó trocando suas últimas palavras. E os 3 versículos do capítulo 11 interrompem essa conversa a fim de nos fornecer algumas informações necessárias. No versículo 4, essa última entrevista entre Moisés e Faraó é resumida. Mais uma praga. Que tolice é para o homem mortal desobedecer a Deus. Faraó aprendeu que o cumprimento da vontade de Deus não pode ser impedido e nem mesmo abandonado. O Senhor sabe como humilhar o teimoso e vencer a fraca resistência do homem. A gente pode comparar isso olhando o Êxodo, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Já no capítulo 12, versículos 31 e 32, Faraó diz assim, então, a Bíblia diz assim: então chamou Moisés e Arão de noite e disse, isso é Faraó: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, serve ao Senhor como tendes disso. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Aquele Faraó, que no capítulo 5 se achava o Deus, no capítulo 12 se humilha, pedindo para Moisés
pedir a Deus, nosso Senhor, que o abençoasse também. Essa foi a diferença. Deus poderia ter feito isso antes e poupado tempo. Entretanto, Ele é soberano, longânime, que deu a Faraó a oportunidade para obedecer e assim evitar esse terrível julgamento. Ao fazer assim, o Senhor revelou a sua misericórdia, expôs a maldade no coração do homem e deixou registrado o seu magnificente poder. Como nós vimos na leitura, houve despojamento no Egito. Israel deveria se preparar para o êxodo, para a saída, tomando emprestado as riquezas dos egípcios. A admiração que os egípcios tinham por Moisés fez com que as suas solicitações fossem atendidas, e dessa maneira a promessa de Deus fosse cumprida. Deus sempre pode abrir as portas para o seu povo. Algumas pessoas têm ficado incomodadas com a ideia de Israel ter tomado emprestados sem pagar. Isso eu vi pesquisando. Muitos historiadores, muitos pesquisadores falam sobre isso, que Israel tomou emprestado e não devolveu. Mas eu fui ler essa palavra, fui pesquisar essa palavra, e nessa palavra emprestado, além do fato de que somente Deus é o dono de todas as coisas, dono da prata e do ouro, e que Ele pode dispor disso como bem lhe agradar, como bem lhe aprouver, aí tem o fato de que a palavra hebraica traduzida como emprestar significa pedir ou requisitar. E não quer dizer necessariamente que há uma promessa de pagamento. E tem que se lembrar que Israel enriqueceu o Egito sem salário. Eles eram escravos. E ao deixar o Egito, o povo de Deus deixou as suas casas, as suas terras para serem tomadas pelos egípcios. Então, nada mais justo do que Deus fazer com que os egípcios os vissem com bons olhos e dessem presentes a eles. E não foi só vasos de prata e de ouro, deram joias, deram várias coisas que mais para frente a gente vai ver também. Um terrível julgamento. Deus é longânimo, mas a rebelião continua. Trará o dia da ira. O primogênito era a esperança, a força, o herdeiro da família. Nenhuma família do Egito estaria isenta. Desde a mansão até a cabana, ninguém escaparia da visita do anjo da morte. O mundo só presenciou uma noite como essa, apenas uma vez. Imagine se isso ocorresse em nosso país. O sofrimento estaria em todo lugar. Quando o homem se recusa a ouvir, Deus sabe como falar de maneira que ele ouça. Tem como imaginar? Em todas as casas tinham um primogênito. Todas. Dá para imaginar isso? Toda casa tinha um morto. Não havia lugar onde não houvesse uma pessoa morta. A segurança do povo escolhido de Deus. Nenhum israelita morreu. Nem mesmo houve barulho de latido de um cachorro contra o povo de Deus. Por natureza, eles não eram melhores do que os egípcios. Foi a graça da eleição e da redenção que fez a diferença. Aquilo que a gente já aprendeu na terça-feira. A segurança em Jesus Cristo. Olha que coisa. Toda a nação eleita segura e todo o restante sob julgamento. Nisso, Israel foi uma figura dos eleitos, de todos os santos comprados
pelo sangue de Jesus, de todas as épocas. Que naquele grande dia vai haver essa separação também. Faraó é endurecido. No versículo 8, Faraó é informado de que todo o Egito logo se arrependeria da sua determinação de manter Israel sob escravidão. Moisés, ousadamente, fala as palavras de Deus a Faraó e sai demonstrando uma justa indignação. Semana passada a gente viu que o pastor estava falando dos deuses que eram humilhados quando Deus estava colocando aquelas pragas. E nessa última praga também teve um deus deles que foi humilhado também. Ela se chamava Bastet, a deusa das mulheres grávidas. Geralmente os primogênitos eram consagrados desde o ventre a essa falsa divindade. Com a morte dos primogênitos egípcios, principalmente os que já eram consagrados a essa deusa, aí termina culminantemente com essa foi a última das humilhações de todos os deuses falsos que os egípcios adoravam, que todas as nações que não eram de Deus adoravam. Esses falsos deuses todos, sem exceção, todos eles foram desmascarados, foram humilhados, inclusive essa Bastet. Depois desse triste episódio histórico, o povo de Israel passa a consagrar os seus primogênitos a Deus também. Só que ao nosso Senhor, a Jeová. A deusa Bastet, segundo a crença, cuidava da fertilidade e era também uma divindade solar, segundo a mitologia egípcia. É associada com a Ártemis dos gregos. Na figura dela, é uma mulher com uma cabeça de gato. Então, a mulher gato do filme, às vezes, aquele primeiro filme mostra essa deusa. E agora a gente entra no capítulo 12. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse: tirai, tomai um animal do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai alguns ramos de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marca a travessa das portas, os seus marcos com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã. Então eles tinham que pegar um animal, um cordeiro, cortar, imolar, cortava a veia da garganta, deixava sangrar. Então eles pegavam isopo, uma planta que parece uma esponja, e molhava no sangue e passou em todos os lados da porta, dos lados e em cima. Aí Moisés começa a explicar tudo direitinho. No versículo 23, Moisés fala a razão para se celebrar a Páscoa. Jeová passará para ferir os egípcios. Quando ele ver o sangue sobre a travessa e sobre os dois marcos, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para vos ferir, o anjo da morte, que Deus mandou. A ordem para a celebração da Páscoa, que é os versículos 24 e 25. Observareis essa determinação como um decreto para vós e para os vossos filhos, para sempre. Quando estiveres entrando na terra que Jeová vos dará, como disse, observareis este rito. E explica sobre o significado do nome Páscoa, no 26 e no 27, na primeira parte do 27.
quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa para Jeová, que passou adiante da casa dos filhos. E então o povo se ajoelhou e prostrou. Foram os filhos de Israel e fizeram isso, como Jeová ordenou a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aí a gente vê como é que foi perfeito esse ritual, como foi elaborado perfeitamente. E não há outro autor senão Deus. E foi Deus que falou para Moisés fazer exatamente desse jeito. E Moisés só passou para Arão, e Arão passou para os anciãos do povo, que passou para o resto do povo. Primeiro, o texto mostra Moisés convocando os anciãos e a mando de Deus para preparar a festa da Páscoa. Segundo, Moisés instruiu com detalhes os anciãos para preparar os alimentos que comporiam o ritual. E terceiro, Moisés forneceu as razões para que aquele ritual estivesse sendo feito, bem como o uso do sangue de uma ovelha e o esopo. O motivo da festa era afugentar o medo daquele exterminador, daquela ameaça, que a Páscoa virou uma festa. Por isso, eu coloquei esse comentário, o comentário desse senhor aqui. O motivo da festa era afugentar o medo do exterminador que ameaçava as casas do povo hebreu. Quarto, a ordem para celebrar a Páscoa tem uma dimensão profética. A Páscoa vai além da contagem do tempo humano, da nossa cronologia. A celebração não encerra um simples agradecimento pela celebração, pela libertação da escravidão. Ela é a concessão da terra para morar, para criar a família, plantar, para obter alimento. A celebração possui a dimensão profética da contínua presença salvadora de Deus junto ao seu povo. Jesus captou essa amplitude da celebração quando disse: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Quinto, os versos 26 até o 27, na primeira parte, providenciam a explicação do nome Páscoa para gerações e gerações. Era para passar de geração em geração, em geração, em geração. Não era para deixar esquecer nunca. Com isso, mostra que essa celebração possuía uma novidade. Não era mais dominada pelo medo de Faraó ou de outros possíveis exterminadores que poderiam haver nos caminhos do povo de Deus. A celebração da Páscoa do povo liberto e já instalado na terra de Canaã, que aí Deus já estava falando profeticamente que era de geração em geração, era para ser marcada pela alegria e certeza da presença de Deus entre o povo liberto e salvo. Sexta parte. Assina o cumprimento da ordem divina para celebrar a Páscoa, onde a gente viu até agora como é que eles celebravam a Páscoa. E depois que eles celebraram a Páscoa, começaram a ouvir
o choro, o grito, o lamento. Eles tinham que estar para celebrar essa Páscoa vestidos, muito bem vestidos, porque eles iam viajar. O cordeiro tinha que ser assado, não picado, não cozido, tinha que ser assado, e todos à volta da mesa e comeriam ali, e pão sem fermento, nada fermentado, nada levedado. E aí essas famílias israelitas passaram a noite comendo com pressa, que não podia sobrar nada, até que Deus falou que se a família fosse pequena era para juntar as duas no mesmo lugar. E fazendo isso, todos muito bem arrumadinhos, com as coisas já arrumadas, que eles teriam que sair de pressa, às pressas, eles já sabiam disso, começam a ouvir os gritos, o lamento, o choro vindo do Egito. Aí eu imaginei mesmo, o faraó dormindo lá tranquilamente, tem aquele monte de segurança, um monte de guarda, igual a gente vê nos filmes, né? Um monte de guarda, aquelas lanças, o faraó com a esposa dele dormindo lá sossegado, começa a ouvir, acorda com choro, com lamento, com gente gritando, e levanta e vai ver o que está acontecendo, e mulher acorda, e vai junto com a mulher dele, com a esposa, chega no quarto do filho, o filho está morto também. Ali, ele deve ter convocado os oficiais para dar um jeito de mandar os israelitas embora, ou de fazer alguma outra petição a Moisés, que ele tinha mandado sair da frente dele, porque quando visse de novo ia matar. Chama os oficiais, e os oficiais chegam lá também aos prantos, porque todo mundo perdeu um filho. E no consenso, eles falam: vamos mandar esse povo embora, vamos obedecer, agora a gente vai obedecer, vamos mandar esse povo embora. E mandou o povo embora. E eu termino esse capítulo 12 que essa noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foi uma praga predita nos mínimos detalhes. Difícil para aceitar apenas como um fenômeno natural do acaso. Todos os primogênitos morreram na mesma noite. Só os primogênitos, só os machos de homem e de animal. Alguns falam que isso foi vingança, porque um outro faraó tinha mandado matar todos os meninos hebreus quando nascessem. E foi até assim que Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. Pode ser
pode ser Deus se vingando, mas eu creio mais que é Deus mostrando o seu poder, Deus fazendo maravilha. Foi o maior clamor de toda a história. Foi registrado. Não houve clamor igual em nenhum outro lugar, em nenhum outro dia. Em toda casa havia alguém clamando, havia alguém chorando, havia alguém gritando. E Deus tirou o povo de lá assim, naquele mesmo dia, segundo os seus exércitos. Deus mostrou que estava fazendo a vontade dele. Deus mostrou que a vontade dele era soberana. Ali, Deus mostrou para Faraó e para todo mundo: não somos nada. Que pode ser o rei do Egito ou a empregada que limpa o seu banheiro. É igual. O sofrimento vem para todos, a alegria vem para todos, a obediência tem que ser para todos, mas só os escolhidos, só os que foram cobertos pelo sangue é que foram salvos. E para os nossos dias tem que ser assim também. Não adianta ficar me escondendo atrás da Bíblia, vindo na igreja todo dia, se dentro de mim eu não sou obediente, se eu não obedeço a Deus. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, eu estar andando com o povo de Deus e não ser coberto pelo sangue de Jesus. Trazendo para os nossos dias, o Faraó teve o coração endurecido. Muitos hoje estão endurecendo seus corações. Muitos hoje, eu ouvi alguém dizer que tem muito lobo no meio das ovelhas, e eu falei para essa pessoa: o pior não é ter lobo no meio das ovelhas, isso é normal. O pior é a ovelha querer ser lobo. Esse é o pior. Então, trazendo tudo isso para os nossos dias: obediência, deixar Deus trabalhar no seu coração, não deixar seu coração ficar um coração de pedra como o Faraó fez. Deixar Jesus tomar conta da sua vida, colocando sobre você o sangue dele, que ele já derramou, somente fazendo a vontade dele, para que assim esses temores de extermínio, esse medo do exterminador possa sair dos nossos lares, sair das nossas casas, porque vai ter um dia, eu espero que não demore, que vai haver essa separação novamente entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Eu espero mesmo que seja breve, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis aqui nesse lugar. Está havendo cada vez menos amor, todos os sinais já estão aí. Nós podemos ver, e a gente tem que ter essa marca do sangue de Jesus, para que a gente seja separado dos outros.
E é assim, com as palavras de Moisés, naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Que eu termino essa parte do livro de Êxodo. Amém?